Ora viva, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Vamos Falar de um Debrief, em colaboração com a Bola TV. Gostava de agradecer ao Luís Tiago Martins e ao David Antunes por se juntarem a nós nesta conversa. Infelizmente, nem o Guilherme, nem o Salviano, nem o Pedro Filipe estão disponíveis hoje. Por isso, cabe-me a mim fazer este trabalho de moderação que todos sabem que é feito com esta mestria que já estamos todos habituados. Estamos em semana de não grande prémio. É sempre uma altura que nos permite fazer algumas reflexões. Tem sido uma temporada que em algumas coisas que tem sido surpreendente, outras menos surpreendentes, e um dos temas que gostávamos de hoje tratar e que não deixa de ser uma não surpresa é a forma que a Ferrari tem. A Ferrari este ano, mais uma vez, prometeu muito, fez uma super contratação, investiu no Lewis Hamilton, teve a proeza de mandar para a Williams o que se calhar seria o piloto que melhor desenvolveria o carro e continua basicamente na mesma, no sentido em que não ganha. Podemos depois debater aqui minudências se o carro está efetivamente melhor ou não. Mas a notícia que gostávamos de falar aqui hoje é que, um bocadinho à moda italiana, não é? Que se não se ganha tem que haver alguma mudança. Começa-se a falar um pouco nos meios de comunicação italianos e agora um bocadinho de uma forma mais alargada, de que o lugar do Vasseur poderá estar em risco. Claro que tudo isto pode ser, em parte, não deixa de ser um bocadinho estranho estas notícias ganharem mais força a seguir à vitória da Ferrari nas 24 horas de Le Mans, e sobretudo se tendo em conta que um dos principais, ou o principal candidato que se fala como possível substituto do Vasseur é um senhor, para quem não sabe, que se chama Antonello Coletta, que só pelo nome merecia a pena ter um lugar de destaque na Fórmula 1, que não é mais nada menos como a pessoa que está à frente do programa do WEC da Ferrari, que podemos também discutir no podcast do WEC se a Ferrari não tem aqui uma vantagem que pode ser justa ou não injusta à conta dos BOPs e dessas coisas, mas o que é facto é que a Ferrari ganha pela terceira vez consecutiva às 24 horas de Le Mans, e isso não deixa de ser um fator de relevo. Por isso, sem mais demoras, David, e deixando um bocadinho de tempo para que o Luís consiga falar um bocadinho, como é que tu olhas para esta situação da Ferrari? Bem, nós entretanto tivemos uns dados novos, não é? Porque está bem, mas esses rigores eu deixo para vocês, não é? Exato. Não, é que entretanto o Christian Horner, estas notícias começaram a surgir antes do Grande Prémio do Canadá. Entretanto, o Christian Horner deu uma entrevista ao jornal da Telegraph, o jornal holandês, em que disse que tinha sido contactado pela Ferrari. Portanto... David, mas deixa-me só dizer-te, fazer aqui uma à parte, que as pessoas não me vão levar a mal. O Christian Horner, de ter uma declaração dessas, ele vir dizer isto é quase tão pouco relevante, ou que o facto de, se calhar, a notícia de que ele poderá ser um substituto do Vasseur é quase, torna isso tão pouco relevante como a candidatura dele a ser efetivamente um substituto. Porque ele, se efetivamente estivesse na jogada, estava caladinho que nem um rato. E eu optei por nem referir isso por uma razão muito simples, porque para mim o Christian Horner é o George Russell dos chefes de equipa. Portanto, eu achei que era preferível passar por esse facto, mas tu fizeste bem em trazê-lo. Portanto, continua. Eu só achei interessante que no sentido em que efetivamente estão à procura de alguém para a Ferrari. É só mesmo essa não sei se estão. A única coisa, confirmação que eu achei interessante. O que é que nós já vimos as declarações do Vasseur durante a conferência de imprensa de sexta-feira no Canadá, e ele também não se ajudou muito a ele próprio com as declarações que prestou e a disparar em todas as direções pós-mídia.
Acho que há outro facto que também é interessante, que é um dos jornais que deu essa notícia, é o La Stampa, que curiosamente um dos acionistas é a família Agnelli. Portanto, isto cada vez mais leva a crer que efetivamente vai haver uma mudança na direção da equipa. E quanto a mim, é uma mudança que é justa, porque, Porquê? porque a equipa não melhorou em relação aos anos Binotto. A equipa não melhorou em relação a 2022. A equipa não fez resultados tão bons como fez em 2022 e isso não foi o suficiente para segurar o Binotto na altura. Agora, continuamos na Ferrari a construir a casa pelo telhado. É com o piloto de 100 milhões e depois é com o time principal. E para mim, onde o esforço todo do Elkann devia estar neste momento, era em ajudar o time principal, o Vassar, a contratar engenheiros de relevo para a equipa. Porque o problema da Ferrari é a estrutura técnica neste momento. E não é normal uma equipa como a Ferrari ter tido 4, incluindo o Vassar, diretores de performance de chassi nos últimos 3 anos. E esse é que é o verdadeiro problema. Ou seja, isto é mais uma... Ele alegadamente tentar ir buscar o Warner é mais uma operação de cosmética. Posto isto, eu acho que o Coletta poderia ser uma opção interessante para a Ferrari. Por 2 motivos. Primeiro, conhece bem a casa. Segundo, do nada conseguiu fazer uma equipa que, salvo erro, ganhou todas as corridas do WEC esta época, que ganhou as últimas 3 24 horas de Le Mans consecutivas. E eu acho que, e daquilo que li do tipo de exigência que ele implementou na equipa, é que não é exigência de como quando o Ross Brown chegou à Ferrari, de andarem a esfolhar empregados da fábrica quando um componente do motor falhava. Não, é um nível de exigência e responsabilidade. E para além disso, há uma coisa que me agrada na forma como ele geriu o programa do WEC, que é a Ferrari cometeu erros, mas aprendeu com esses erros. E é aquilo que nós não vemos neste momento na Ferrari. Os erros que aconteciam no tempo do Binotto continuam a acontecer neste momento com o Vassar. E eu acho que desta forma a Ferrari não vai conseguir progredir. Agora, ir buscar alguém nesta fase, quando alegadamente já está tudo bastante avançado para o carro de 2026, se bem que eu ponho sempre uns pozinhos neste muito avançado para 2026, essa pessoa, quando entrar, tem que lhe ser dado um bocado, ou seja, já vai herdar uma estrutura que já está montada para o carro de 2026. Mas, David, e antes de passar a palavra ao Luís, deixa-me só fazer um bocadinho de advogado do diabo. Ao contrário dos pilotos, em que substituir a meio da época, a não ser em casos muito excepcionais, na minha opinião, é um erro. O substituir um chefe de equipa nesta altura, que é a altura em que se está a definir, no fundo, as linhas mestras do próximo ano, e se calhar nesse aspecto até já vem tarde. Não será a altura ideal para o fazer. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? No final do ano, é onde já está o carro de 2026 todo pensado, a estrutura técnica toda definida para o início do ano, aí se calhar já é tarde demais para mudar o que é que seja para 2026. Eu concordo contigo, Vasco. Acho que esta é a altura certa para o fazer. Acho que há determinadas decisões que já tiveram que ser tomadas, mas não acredito que sejam irreversíveis e que o Coletta já vai herdar. No entanto, há outra coisa que me agrada no Coletta, que foi, ele foi buscar prata da casa. Ele foi buscar engenheiros que já estavam na Ferrari e deu-lhes condições para eles demonstrarem todo o seu talento. Eu sei que é verdade que no WEC há um balance of performance, mas de qualquer forma não se ganham 24 horas alemãs consecutivas só única e exclusivamente por causa disso. Portanto, eu sou a favor desta mudança, acho que esta é a altura certa
E muito sinceramente continuo a não compreender o porquê de terem tirado o Binotto naquela altura pelo Vassar. Porque o Vassar, na minha opinião, não veio acrescentar absolutamente nada. Isso não terá sido a Ferrari a ser Ferrari? É a pergunta que eu vou fazer ao Luís Tiago Martins, mas antes disso, quero só agradecer porque me esqueci, lá está, eu não segui o script, não tenho esse script ainda de cor, a todos os patronos e patronas que nos ajudam. E antes de passarmos ao Luís, só dar aqui boas noites ao Zé Correia, que nos está a dizer olá e a dizer que vamos falar de Ferrari. Temos uma hora não vamos só falar uma hora de Ferrari, lamento. Até porque hoje é a noite de São João e deve haver muito boa gente à martelada sem ser em Fiorano. Portanto, temos que ser um bocadinho mais abertos nos temas. O Guilherme também nos diz boa noite e o Vitor Fialho também diz a mesma coisa. Luís, o Pedro Filipe, que entre baleias e outras coisas, ainda arranjou tempo para passar por aqui. O Franz também diz boa noite a todos e continuando. O SDM, o que é que nos diz? Acho que o Coleta é o que tu competência e fez de facto uma estrutura ganhadora e competente, mas terá de ser por isso e não pelas vitórias. Luís, isto é o tema do Bob que eu já tinha referido, mandado a boca. E a ti faço-te uma pergunta muito provocadora que é uma coisa é ganhar numa categoria que não é a Fórmula 1, sem desprimir para as 24 horas de Le Mans, e atenção, não quero arranjar aqui mais amigos do que o que tenho. Tu achas que ganhar um chefe de equipa do WEC entra assim na Fórmula 1 de caras? Olá, boa noite. Poderá entrar, como poderá ser mais um, que eu acho que o erro da Ferrari é precisamente esse, de 2 em 2 anos e 3 em 3 anos estar a mudar o chefe de equipa. A pessoa que lá está, seja ela quem for, o Mattia Binotto, agora o Frederico Vasseur, eles não têm tempo, a pressão é tanta que eles têm que ganhar, ainda não começaram e já tinham que ganhar. Portanto, o António Coletta, se vai para lá, se não ganha em 2 anos, é mais um que vai ser queimado. E acho que o problema da Ferrari, ultimamente, nos últimos anos, desde que saiu o Jean Todt, foi esse. Nós não nos podemos esquecer que o Jean Todt, quando entrou para a Ferrari, também não começou logo a ganhar. Ainda demorou uns aninhos a chegar lá acima. Foram 4 ou 5. Foram 4 Aliás, ou 5. foi o Jean Todt que toma a decisão de ir buscar o Schumacher. O Schumacher demorou 4 anos. Eu não me chamo João Amaral, portanto não tenho isto ao certo, mas eu tenho ideia que foi 95, 94, finais de 94. Em 95, ou 94 ou 95, que o primeiro campeonato que a Ferrari ganha de construtores é em 99 e de pilotos é em 2000. Sim. Ou seja, demorou, isto é um bocado como o David estava a dizer, a casa faz pelo telhado, mas a pessoa que está no telhado tem que ter tempo e maneiras e fundos e condições para poder mandar. O que me dá a ideia que neste momento na Ferrari é um bocado entras, tens que ganhar. E ao contrário do que o David diz, eu acho que mudar nesta altura do campeonato o chefe de equipa, acho que é um erro ainda maior, visto que o processo de 2026 já está em andamento, quer tu queiras, quer não, já está muito avançado, e estar agora a mudar, acho que ainda era uma decisão ainda pior. Portanto, qualquer pessoa que agora que venha substituir o Frederico Vasseur, a meu ver, atenção, isto é uma opinião muito pessoal, acho que vai ter imensas dificuldades, seja do WEC, seja do Rally, seja da Fórmula E. Nesta altura, acho que seria sempre muito complicado. E quer queiramos, quer não, a Fórmula 1 é a Fórmula 1, não é o WEC, sem desprimor para aquele campeonato belíssimo que está. A Fórmula 1 é diferente, não é? A pressão mediática é completamente diferente. A diferença entre as equipas é muito menor daquilo que a gente pensa que existe. Nós podemos ver pelos tempos entre o primeiro e o último. Portanto, qualquer mudança que haja significa um décimo, se calhar às vezes significa que estás na Q2 ou na Q3, um meio décimo. Portanto, é muito difícil neste momento na Fórmula 1. Agora, temos que dar tempo ao tempo. Frederico Vasseur, espero que o Frederico Vasseur tenha algum tempo, porque ele quando estava na GP2 teve algum sucesso com a ART, acho que era com a ART ou teve.
É dar tempo ao tempo e esperar que as coisas... Agora, vamos para 2026, que é uma folha em branco para todos. Se vimos que a Ferrari pode começar mal, mas se não vimos melhorias num espaço de 2 anos, porque isto, infelizmente, não podemos ver num espaço de 6 meses. Nós vemos a dificuldade que eles têm em transportar aquilo que fazem na fábrica para as pistas e a dificuldade que eles têm, até a própria Red Bull, que era a equipa de topo, vemos perdeu o comboio para a McLaren. Portanto, ou pior que isso, a Mercedes, quando houve esta transição do regulamento, que era a equipa dominante, e deixou de ser. Portanto, é muito complicado. E eu acho que é mais fácil apostar na estabilidade do que na instabilidade. Eu vou ser muito sincero. É assim, o Elkann, numa entrevista que deu em finais de 2022, estabeleceu como objetivo para a Ferrari até 2026 ganhar um campeonato. A questão é, a Ferrari teve bem, começou, não tinha o melhor carro, nem pouco mais ou menos, no início do ano passado, aproveitou bem as oportunidades e, para mim, acabou o ano com um carro ligeiramente abaixo do McLaren. E nós vemos onde é que a McLaren está hoje em dia e onde é que está a Ferrari. E eu acho que esse é que é o maior inimigo do Vasseur neste momento. É o declínio do final de uma época para a outra. Mas, David, então toma como exemplo a Mercedes. Tinha o domínio, quando vieram os novos regulamentos, o carro deixou de andar, ficou a terceira ou quarta. Sim, Luís. Sim. É? E tu mudaram alguma da estrutura? Luís, não mudaram nenhuma da estrutura, quer dizer, mudaram bastante no departamento técnico, mudou bastante, porque foram por um conceito completamente diferente. Aqui a questão é que tu não te esqueças que em 2022, com os novos regulamentos, a Ferrari começou com o carro mais rápido nas 3 primeiras corridas e depois foi sempre perdendo. E isso foi aquilo que serviu para a justificação de tirar o Binotto. Em 2023, a Ferrari é completamente batida pela Red Bull, como todas, não é? Tem uma vitória em 2023. Isso foi o ano da benevolência para o Vasseur. A questão é que depois, em 2024, não começa da melhor forma, consegue recuperar, voltam a acontecer os erros na tomada de decisões que prejudicaram bastante e, mais uma vez, teve as primeiras 4 ou 5 corridas a perder porque não tinha um carro suficientemente competitivo. Quando começou a teve esses problemas operacionais, digamos assim, da gestão da corrida. E é uma situação que foi elencada pelo Elkann como sendo um dos motivos para despedir o Binotto. Portanto, não houve uma progressão. Daí que tenha que haver uma substituição à frente da equipa. Mas o erro é esse, é a substituição. A meu ver, atenção. Eu a meu ver, não é um erro, porque... vamos aqui ver uma coisa. A Ferrari ficou em segundo no Campeonato do Mundo de Construtores no ano passado. Mas quando é que a Ferrari teve a hipótese de ter um piloto a lutar pelo Campeonato do Mundo? Durante este período todo. Não teve. Não teve porque a Ferrari não cola uma época. Não cola. Tem uma época má, metade da época má, metade da época boa. Ou metade da época boa e metade da época má. E é isso que falta, essa consistência, é aquilo que falta à Ferrari. E eu, neste momento, não acredito que vá ser com o Vasseur a continuar, que a situação vá melhorar. Bom, parece que não vamos chegar, nem nós próprios, aqui a uma conclusão. Se me permitem a minha opinião, eu acho que, sinceramente... para já existir tanto fumo, o fogo já deve estar bastante aceso para aqueles lados. Acho que a Ferrari, nesse aspecto, é uma equipa muito latina e não consegue disfarçar estas coisas. Mas eu tendo a concordar com o David numa coisa, que é que acho que se é para ser feita uma alteração, então que seja feita agora. Porque efetivamente a Ferrari toma a decisão de contratar o Lewis Hamilton, que é sem dúvida um piloto que com pergaminhos e que em termos de marketing é uma jogada muito importante,
mas se calhar descurou um conjunto de aspectos técnicos que eram importantes e deixou sair, por exemplo, o Ricardo Hillo, que hoje em dia está na Aston Martin, não é? Exato. Que foi o responsável que ainda desenhou este carro, não é? Este carro ainda foi feito, creio que sob a batuta dele, não é? Ou pelo menos uma parte deste carro. Não tenho a certeza disto, estou a dizer, mas creio que sim. Se olharmos para trás. Agora, mesmo que não tenha sido, há outros aspectos que nós continuamos a ver que na Ferrari não evoluem. Um exemplo disto é a estratégia. Quer dizer, nós continuamos a ter aquilo que parece atrapalhadas atrás de atrapalhadas em termos estratégicos ao longo... Isto já não é de agora, já vem dos tempos do Vettel. Portanto, parece que há coisas que nunca mudam. No ano passado mudaram o engenheiro de pista ao Leclerc, e parece que pouco ou nada mudou. Portanto, eu sinceramente não sei se é esta a pessoa certa para no fundo voltar a pôr a Ferraris nos eixos, porque acho que os team principals na Ferrari tem que ser alguém se calhar com um pulso muito forte e como era o Jean Todt, no fundo, e que com um mandato para fazer. Não me parece que o Vassar tenha entrado com a carta branca com que se calhar outros team principals tiveram. E isso acho que acaba por ser de alguma forma limitativo. Bom, pondo aqui mais lendo mais uns comentários de quem nos está a ver. Então não. Sim, o SDM diz, não deixa de ser estranho que na mesma altura alguém da Mercedes dizer que não é que nem vê-lo por causa do Bob. O Bob é uma conversa que olha, que a mim me irrita profundamente. E não vamos falar sobre isso porque é uma coisa muito irritante. Nem que seja a forma como é calculada, que ninguém percebe muito bem aquilo. Passando aqui para um outro tema, e que é um tema que eu acho que é bastante mais interessante, que no fundo, ou seja, nós estamos a aproximar do meio da temporada, não estamos ainda exatamente no meio, mas estamos a meio do ano e caminhamos largamente, muito rapidamente para o meio da temporada. E do início do ano esta conversa já foi abordada, que existiam pilotos, equipas que diziam que, consoante o carro fosse bem ou mal nascido, pouco ou nenhum tempo iriam dedicar ao carro deste ano. E que também havia outras que, se calhar, por razões óbvias, iriam continuar a fazer desenvolvimentos no carro, porque não se podiam dar ao luxo de desaproveitar isso. Estamos exatamente nesta altura em que, se calhar, as equipas, depois de terem planeado o carro, estão a começar efetivamente a construí-lo, e temos aqui posições um bocadinho diferentes, não é? A Williams diz que já abandonou por completo este carro, não é? Deste ano. Diz que já estão completamente focados em 2026, inclusive até com algumas declarações que vou deixar isso para quinta-feira, até porque eu iria ficar um bocado irritado com essas declarações. Na Ferrari, o próprio Fred Vasseur veio dizer que existe um dilema e que veio dizer que cada dia gasto no túnel de vento com o carro de 2026 gera mais progresso do que no carro atual, ou seja, que se calhar deviam estar a pensar no carro de 2026. E o próprio Hamilton vem dizer, se calhar vamos pensar no carro de 2026. Isto já se percebeu que não vai a lado nenhum. A AS diz que para as equipas menores estas mudanças constantes de regulamentos técnicos obrigam a ter que refazer trabalhos que estavam pensados. Quer dizer, isto, eu acho que uma equipa de fundo do pelotão isto é muito simples, ou de quinto para baixo isto é muito simples. O carro deste 2025 está feito. Podem ter as adaptações, aquelas asas que são mais ou menos flexíveis, adaptadas aos circuitos, ou seja, adaptações e alterações que são dependentes de circuitos, mas de resto está feito. Qual é a vossa opinião? O que é que as equipas devem fazer?
O problema aqui é a classificação no final do campeonato das equipas. Sendo que, exatamente, eu não referi isso. O problema é esse. O problema é esse. Se não houvesse esse pequeno, grande problema, as equipas não têm dúvidas nenhumas que é aquilo que, como tu estavas a dizer, foco, a partir do 5º lugar para baixo, vamos focar só em 2026. O problema é que está tão competitivo e qualquer ponto, e este ano já pontuaram as equipas todas, a luta está tão feroz que se calhar elas dizem que não vão apostar mais em 2025, mas depois a pressão dos cifrões, neste caso dos euros ou dos dólares, começa a falar mais alto. E se calhar vamos ter equipas a descurar um bocadinho 2026 e a apostar em 2025 para tentar ficar mais bem classificadas. Por exemplo, a Williams para mim é um caso claro disso, aquilo que o James anda a dizer, eu não acredito. Eu acho que ele está focado em 2025, não é em 2026. Está focado também, mas não vai desfocar o 2025. Eu acho que é uma cortina de fumo. Até porque o carro está, tirando estas últimas 2 corridas em que falhou, mas o carro até está-se a comportar como deve ser e até está a subir bastante de forma. Portanto, eu acho que ele vai continuar a apostar em 2025. Agora, se falares numa Sauber, que é uma Audi, aí sim vejo totalmente focado em 2026. Mas essa até é uma das que melhorou claramente. Sim, mas essa acho que o foco é mesmo 2026, que a Sauber é uma equipa, entre aspas, a prazo, até a Audi chegar. Aquilo está em modo de sobrevivência. Já é Audi. É Audi. Mas a Audi entra com o novo regulamento. Há de ser Audi com o novo regulamento. Portanto, é uma equipa em sobrevivência até a Audi chegar. Também estou a ver lá apostar numa 2026. Agora, cá para cima, na luta do campeonato, aí é que é sempre muito mais complicado. Estamos a lutar por um campeonato, vou desistir do carro de 2025 e vou perder um campeonato, ou arrisco-me a perder um campeonato, ou arrisco-me em 2026 a apostar em 2025 e descurar 2026, como aconteceu com a Mercedes. Mas reparem uma coisa, por exemplo, o caso da Mercedes. A McLaren tem 374 pontos. A Mercedes tem 199 pontos. Vale a pena continuar? Eu sei que ainda estamos a meio do campeonato, mas acho que efetivamente, e tudo pode mudar, sabemos todos isso. Vocês acham objetivamente que existe alguma hipótese da McLaren não ganhar este campeonato do mundo? Do construtores, não. Sim, mas é disso que estamos a falar. É isso que dá dinheiro. Não. É isso que dá dinheiro. Exato. Construtores eu também não acredito que a McLaren perca o campeonato. Acho que era preciso quase uma hecatombe. Até porque está a lutar com 2 carros contra um. Hecatombes acontecem na Fórmula 1. Nós também, se calhar, chegámos a esta altura do ano passado a pensar que a Red Bull tinha aquilo na manga, não é? Nesta altura, sim, já estávamos a começar a ver um shift, sim. Mas não tivemos indícios absolutamente nenhums até agora de que isso possa acontecer, não é? Sim, quando tiveste indícios, aqui e ali que pode haver uma outra equipa que está melhor. Tiveste um indício que a Aston Martin pode estar melhor, tiveste um indício que a Sauber está melhor. De resto, não viste assim que as alterações. Mas basta melhorar 3, 4 décimas e eles estão lá em cima. A vantagem da McLaren não é uma vantagem Red Bull 2022. Não é. Isso estamos completamente de acordo. Mas isso vai ter impacto no campeonato de pilotos. Não, mas mesmo... Porque eu acho que os carros este ano, o regulamento não foi para aquilo que foi desenhado, o ar sujo influencia muito. Eu acho que este ano vai ser um campeonato de sábado. Acho que a qualificação este ano não é só no Mónaco, vai ser nas pistas todas. Quem parte à frente tem uma grande vantagem. E se qualquer equipa melhorar 3, 4 décimas, parte da frente e a vantagem começa a ser cada vez menor. É aquilo que eu achei. E será que para a McLaren, que é uma equipa cliente de unidades motrizes ou motores, o que queiram chamar, será que não vale a pena investir mais em 2025, tendo em conta a incerteza? É que aquilo que acontece das equipas serem clientes, não é? É que vão receber as unidades e a informação e a organização da própria unidade conforme dá mais jeito à marca que produz. Está bem. David, tudo isso é verdade, mas pergunta lá ao Williams em 2014 e 2015 se não se deu muito bem com isso.
Porque tinha uma unidade... Epá, tá bem, mas sabemos lá nós não vai acontecer o mesmo. Atenção, mas deu-se bem com isso durante 2 épocas. Mas depois pode ser o suficiente para só em 2018, que foi o que aconteceu, eles estarem nas ruas da amargura. Mas, não, eu acho que para mim essas 2 épocas acabaram por tapar um bocado o declínio em que a equipa já estava. Sem dúvida. E foi única e exclusivamente por causa da unidade de motriz. Só que aqui é mais... Daquilo que eu vejo, não percebo nada da parte técnica, é assim, é substancialmente mais volumoso e pode ter um impacto muito maior, não sendo bem sucedida a integração com a parte do chassi. Isso deixa-me algumas dúvidas. Agora, aquilo que eu acho é que acho que há equipas que já deveriam estar a trabalhar em 2026. Muitas delas provavelmente já o estão a fazer, mas efetivamente nós termos conhecimento são só mesmo daquelas que tu referiste. Então vamos lá fazer aqui um Toto e antes de não é Toto Wolff, atenção. O Salviano pôs aqui, fez um comentário que eu acho que é muito pertinente. Dizer que 2014 não é um exemplo, porque em 2026 muda a motor e a aerodinâmica. Em 2014 também houve uma mudança aerodinâmica, não foi tão vincada como em 2026. Como vai ser em 2026, é verdade. E se calhar a alteração de motores de 2026 é maior do que a de 2014. Apesar da 2014 ter sido muito substancial. O Toto desenvolvimento que eu queria fazer convosco é: McLaren já parou de desenvolvimento ou não? Vamos uma a uma. Não. Vamos rapidamente. Sim ou não? Não. Também concordo. Mercedes? Também não. Não. Ferrari? Também não. Não. Red Bull? Também não. Não. Williams? Eu digo que também não. Eu digo que sim, com base nas declarações. Mas tu acreditas no James Walsh? O problema é esse. No James Walsh, mas eu acredito no número de upgrades que eles têm trazido. E são a equipa das equipas. Está bem, mas os upgrades que eles estão a trazer agora foram coisas que foram pensadas no início da época e que só agora é que são. Portanto, quer dizer, isto, assim, quando se diz parar no desenvolvimento, estamos a falar de coisas que se calhar ainda vão trazer no início do recomeço da temporada final de agosto. Mas mesmo assim a Williams traz poucos. E acho que também há outra questão que é, acho que o James Walsh está demasiado imbuído daquele espírito Brawn 2009. Honestamente, assim, honestamente eu acho que ele está sempre a fazer alusão a que é uma oportunidade. É uma oportunidade. Mas também concordo com vocês. Ele também é detido por um fundo de investimento e também tem que responder, não é? Vamos lá continuar com o Toto desenvolvimento. Esse já parou. David? Eu acho que sim. Honestamente, acho que sim. A Racing Bulls? Sim. Laboratório para a Red Bull. Ora aí está. Eu também concordo. Aston Martin? Completamente. Claramente que sim. E a Sauber? Também. E agora, last but not least, mas aqui é mesmo last, que é a Alpine, que para o ano deixa de ser Renault e passa a ser Mercedes, e que agora não tem chefe, ou melhor, tem obrigatório, isso é muito mais do que ter chefe, e que tem piloto por mais 2 ou 3 corridas, não é? Depois não sabemos o que é que acontece ao Colapinto. O que é que já parou com o desenvolvimento ou não? Olha, eu acho que nem eles sabem. Não, eu acho que honestamente sim, desde a pré-época, eles foram os únicos que apresentaram uma versão B do carro do ano passado, já com a desculpa de 2026. E acho que é bastante avisado da parte deles, tendo em conta que também vão ter uma mudança na unidade de motriz. Portanto, ainda vai ser maior o desafio. Mas só dizer aqui uma coisa. A entrevista que o Newey deu no Mónaco, ele referia que quando foi para a McLaren houve uma mudança de regulamentos e que começou em agosto e era para ter o carro pronto em fevereiro do ano seguinte. E que neste momento, com esta mudança que é tão grande, tem dificuldade em conseguirem atingir
as metas a que se propõem para ter o carro pronto em fevereiro. Portanto, dá para ver um bocado. Quando temos uma pessoa desta, com todos estes anos de experiência, com todo este sucesso na Fórmula 1, dizer uma coisa dessas, dá para ver o desafio que não é para todas as equipas, e estamos a falar de uma equipa com 1000 empregados, então imaginem para uma AS, que nem sequer são eles que fazem o próprio chassi. A AS manda fazer. Pois, exato. É tipo entrega em casa. Olha, traz um carro, 2026. É o carro de um lado, o motor do outro, e depois eles é tipo Lego, montam só as coisas. Não. Mas mesmo assim... Não, estão completamente sujeitos ao que lhes fizerem. É tipo os frangos de churrasco, uns são bons, outros não são. Olha, isto é um muito bom título de episódio. Isto é como os frangos de churrasco. Frango de churrasco está bom. Pronto. Eu acho que sinceramente isto é um ninho. Ou seja, as da frente não se podem dar ao luxo de desistir. Acho que sobretudo a McLaren, apesar do avanço que tem, aqui e ali vai ter que continuar a fazer, embora me pareça que no grosso modo o carro está feito. Vão fazendo adaptações. Se calhar a que está mais parada ainda acaba por ser a própria McLaren. Acredito que a Mercedes já tenha o foco muito em 2026 e a própria Red Bull também. A Ferrari, o Hamilton, para vir dizer aquilo, é porque claramente não estão e já deviam estar. Eu, se fosse chefe de equipa, já estava completamente focado em 2026, porque não apesar de não acreditar aqui em bronze parte 2, acredito que possa existir aqui alguma mudança, porque são demasiadas variáveis que vão mudar. E acho que isso pode ser bastante relevante em termos do que é, no fundo, a nossa expectativa que se possa ter. Agora, agora, antes de passarmos ao próximo tema, gostava de ponham-se na pele de um piloto e houve esta conversa. O que é que vocês diziam ao chefe de equipa numa situação destas? Eu estou a lutar para o campeonato do mundo e tu já paras com o desenvolvimento do carro. O que é que um Verstappen da vida está a pensar? Porque um Verstappen tem possibilidades de ganhar um campeonato do mundo. Exato. O problema é esse, é o Verstappen dizer assim, então, mas eu perdi pontos, recuperei pontos e agora vamos parar quando eu posso ganhar o 5º título consecutivo. E o que é que e da por cima é assim, e vocês têm que apostar em mim, porque vocês estão a ver que o carro número 2, aquilo é um carro para testes também. Portanto, eu estou a lutar sozinho contra 2. Mas por outro lado, também o chefe de equipa pode dizer assim, olha, este ano tu já ganhaste 4, este ano pronto, não conseguimos ganhar, mas vamos focar em 2026 para voltares a ganhar, porque nada te garante, mesmo que a gente desenvolva o carro, tu ganhes este ano. Eu acho que o Verstappen aí vai comer e calar. Eu por acaso, é o seguinte, eu por acaso, se fosse o Max, também carregava um bocado mais nessa de continuar a investir no carro de 2025, por um motivo, é que ele tem, é que vai ser toda uma unidade nova que vai construir uma nova unidade motriz com a Ford e a Red Bull Powertrains, sem qualquer, ou seja, já sabemos a complexidade dos regulamentos para as unidades motrizes ou motores para a próxima época, quanto mais duas entidades, uma que foi criada há 2 anos e outra que se veio juntar ao projeto, e eu acho que pode ser uma grande fonte de incerteza. Portanto, eu se fosse ao Max carregava para 2025, porque ele tem efetivamente hipóteses de ganhar o campeonato do mundo desta época. E se calhar em 2026 vai ser mais difícil. Mas posso também dizer que, por exemplo, na Ferrari, se o Vassar tivesse começado no início da época com a conversa de 2026, provavelmente não se estava a falar agora na substituição dele. Mas se calhar ele não podia fazer isso. Se calhar é isso. A Ferrari não se pode dar esse luxo, não é? Eu não sei, eu acho que se calhar ficaram um bocado limitados pela própria linha de comunicação a partir do momento em que era, vamos dar o 8º título de campeão do mundo ao Hamilton
quando ele vier para a Ferrari. E eu acho que não era. Então, e a pergunta que eu vos fiz em relação ao Verstappen, e até tendo em conta a situação contratual em que o Russell está, o que é que o Russell deve andar a dizer ao Toto Wolff em relação ao desenvolvimento? Na vossa opinião. O Russell... Desculpa, David. O Russell é, para mim, é a parte mais fraca aqui nesta equação toda. Porque o Toto não tem pressa nenhuma. O Russell, a sair da Mercedes, vai para onde? O Verstappen ainda não saiu, a McLaren está fechada, a Ferrari está fechada, vai para pior. O Russell vai para onde conseguir ir. Se tiver que sair da Mercedes... Se tiver que sair da Mercedes, portanto... Ainda acaba no Williams. Se sair da Mercedes, abre-se o lugar na Red Bull. Porque não estamos a ver outro piloto lá. Mas para ele vir dizer que a Williams é se calhar o Dark Horse de 2026, se calhar há aí mais qualquer coisa a acontecer. Pois, se calhar pode, eles têm informações. Não se falava aí há uns tempos atrás que a Power Unit da Mercedes, aquilo era, que eu gostava de saber qual era o termo de comparação, que aquilo era uma coisa do outro mundo, e a Power Unit da Williams é a Mercedes. Então pode saber coisas que a gente não sabe. Acho que existe uma grande expectativa em relação à Mercedes por causa de 2014. Acho que é um bocado por aí. Agora compararam com quem? Aquilo deu-lhes garante durante 3 ou 4 épocas. Pelo menos. Portanto, agora, não sei, eu acho que o Verstappen acho que vai pressionar, mas acho que não vai ter grandes hipóteses, e o Russell vai ter que... É o que a Mercedes quiser. Olha, esta é a provocação. Então era o Max na Mercedes, o Albon na Red Bull e o Russell na Williams. Não está mal, não senhor. Não está mal. Epá, eu acho que sinceramente o contrato isto vai tudo depender o que é que o que é que o Verstappen vai querer fazer da vida. E quando o homem decidir o que é que quiser fazer da vida, as peças depois ajustam-se naturalmente. Mas pronto, isso também é mais conversa para quinta-feira. Nós Sim. aqui somos menos dados a especulações e temos que também deixar alguma coisa para se falar na quinta-feira. Mas por outro lado, eu queria só dizer uma coisa. Se eu fosse um piloto da segunda metade da grelha, provavelmente neste momento estava a dizer a mesma coisa que o Alonso anda a dizer ao Andy Cowell, que é: temos upgrades, mas não estamos a comprometer 2026, pois não. E é que ele está sempre... Foi o próprio Andy Cowell que referiu isso. Epá, mas eu não estou a ver o Isaac Adjar a poder ter poder para dizer uma coisa dessas. O Alonso se calhar tem... Não. O Isaac Adjar tem arcabouço para isso, não é? Não, o Isaac Adjar, nos momentos em que é chamado ao gabinete do Warner e do Marco, aliás, em gabinetes separados, provavelmente, senão aquilo andava tudo à batatada, deve estar a dizer: invistam em 2026, invistam em 2026, porque a probabilidade dele de acabar num Red Bull em 2027, pelo menos, se não for antes, não é? É bastante elevada, portanto ele vai querer um carro competitivo, ou ao máximo. Já basta andar com uma traineira que anda sempre a bater o segundo Red Bull, não é? Epá, isso é outra conversa que é muito interessante, mas que se calhar deixamos para quinta-feira. Agora faço esta pergunta e agora diz assim: o Max insiste para que a Red Bull aposte no carro 2025, descura um bocadinho 2026, mesmo que ganhe o campeonato, fica ali, ou se ganhar o campeonato, até pode ganhar com a apostar em 2025, e em 2026, em vez de ser a primeira equipa, passa para a quinta ou sexta equipa. Dá uma de Vettel. Dá uma de Vettel. Em 2014, Alex, faz tarde. Assim. Mas aqui a questão é que o Max está numa posição confortável porque ele tem opções. Tem opções para 2026. Portanto, ele pode ser egoísta e forçar e estar a pôr pressão na equipa que pôs, por exemplo, com as declarações que ele prestou mais uma vez no Mónaco, em que disse que vamos ver quando chegarmos a Barcelona como é que está o carro e tudo isso. Ele acabou por estar a meter pressão na equipa para continuarem os desenvolvimentos de forma indireta. Aqui a questão é: ele está numa posição melhor porque ele tem opções. Agora o Tsunoda não pode apostar da mesma forma. O Tsunoda não é um Max, não é? Não, atenção, o Adjar não é um Alonso, não é? Tem opções. O Max tem opções. O Max pode ir fazer um ano sabático, o Max pode ir para a Mercedes,
o Max pode lá estar o ano sabático e depois em 2027 ou 2028 ir para a Aston Martin. Ele tem todas as opções. Faça a pergunta oposta ao Luís Tiago Martins. A Red Bull desiste este ano e chega a novembro e percebem que tem uma F1,5, presumo. Não, F-150 é uma Ford, uma pick-up. É uma Ford pick-up. Para 2026, o que fazem? Luís, vá, responde. Pergunta é para ti. Sérgio, é como todas as outras. Olha, vamos apostar, é o que a gente começa. A McLaren também não começou com o pior carro e não foi trabalhando e neste momento não está à frente. É a única hipótese que eles têm, que se virem que aquilo é uma carroça. O problema é que eles não têm meios de comparação para ver se é uma carroça ou não, porque o deles pode ser uma carroça e os outros nem rodas podem ter. Porque vai estar tudo no escuro. É um tiro tão grande no escuro que ninguém sabe o que é que as outras equipas poderão vir a fazer. Têm simuladores, conseguem ver, têm meios e mais alguns, podem ter uma ideia, mas ninguém apostava que a Brown fosse ganhar o campeonato daquela maneira como ganhou. Portanto, pode acontecer. Há sempre essa. Sendo que nessa altura encontrou ali uma falha no regulamento e... Não foi só ela, foram mais duas equipas. Mas ela fez melhor o trabalho. Exato. Mas também tiveram quase duas épocas, uma época, pelo menos, inteira a preparar-se para isso, não foi? Não, eles deixaram de ser Honda, foi no final do ano. Foi no final do ano. Sim, mas o carro já estava desenhado, o carro estava todo feito. Não, aliás, a Honda em 2008 percebeu que tinha um carro que era um chasso e focou totalmente em 2009. E no final de 2008 tomou a decisão de sair por causa da crise económica da altura. Foi vendido por uma libra. Mas o carro já estava. O carro era tão bom que até puseram lá o motor e aquilo funcionou, não é? Exatamente. É que é mais difícil. Se errar, vai ser mais grave. Porque é a parte aerodinâmica e do motor. E agora não há tempo para testar. E antigamente havia. Já se sabe que parece que este ano vai haver mais testes. Vai haver o dobro dos testes. Ou seja, vai ser a loucura. 6 dias de testes. Separados por... Vasco, 6 dias de 6. Epá, eu acho isso... eu vejo antes assim, 6 dias de comentários de pessoas da F1 TV a encher chouriço e a falarem do que é que tomaram ao pequeno almoço e coisas desse género. Epá, é 48 horas a falar não é fácil. Para não. Basta nós aqui estar 1 hora, já é o que é. Bom, senhores, apesar de tudo, alegremente caminhamos para o último tema da nossa conversa de hoje, que é a antevisão do Grande Prémio da Áustria, que é um Grande Prémio que eu gosto muito. Dá sempre molho, ou tem dado tradicionalmente molho. É uma pista que é dada em que se pode fazer ultrapassagens. É uma pista rápida. Portanto, pode ser que a gente não tenha um Grande Prémio assim tão chato como os anteriores. Esse é o propósito que eu gostava que acontecesse este fim de semana. É que não fosse uma coisa tão chatinha, que não se disse na qualificação. Mas gostava de ouvir a vossa opinião e as vossas previsões de pódio e quem é que vai ser a besta do fim de semana. Pronto. A besta não é no sentido pejorativo. É no sentido figurado. Exatamente. Começa o Luís. Dá. Eu ia dizer, o Grande Prémio da Áustria, partilho tudo aquilo que tu disseste, é um circuito que eu adoro. Grandes corridas normalmente dá. Se não tivermos lá uma corrida este ano, não há salvação para mais nenhuma. Já agora, já que estávamos a falar ainda há pouco da McLaren, foi no Grande Prémio da Áustria do ano passado que eu fiquei mesmo convencido que o McLaren era melhor do que o Red Bull. Vamos ter o Max provavelmente ainda tem que deixar passar o Grande Prémio sem levar uma única penalização para alargar aqui um bocadinho a margem.
Acho que vão haver a Red Bull e a Ferrari já confirmaram upgrades para a Áustria. Acho que provavelmente nas próximas 2 corridas vamos assistir aos últimos grandes pacotes de upgrades das equipas, principalmente porque a versão definitiva do regulamento vai ser votada no World Motor Council da FIA no dia 28 de junho. Apostas. Eu aposto para o pódio em 3 marcas diferentes, um piloto de cada marca, um Mercedes, um Red Bull e um Ferrari. Mas quem? Epá, desculpa lá, isto não então tem que dizer quem? Okay, claro, como é óbvio. Pensou no Max e no Leclerc no pódio. Não, mas não, David, não há se a gente se entende. Isto é em primeiro lugar quem, em segundo lugar quem, em terceiro lugar quem. Pá, isto não é o Salviano que aqui está. Em primeiro lugar o Russell, segundo o Max, terceiro o Leclerc. Está-me cá a parecer que não voltas cá. Não tenho prazer nenhum, que eu não gosto nada dele. Mas o gajo é oportunista. Epá, não, o gajo não é oportunista, o gajo está um grande piloto. A verdade é essa. A verdade é essa. É verdade. Às vezes está já nos tempos da Williams fazia grandes qualificações. É pá, calma lá. Então não fazia com aquele chasso? É pá, está bem. Mas o que interessa é o que é agora. Não vamos estar aqui não vamos estar aqui a desenvolver esse tema. Agora, Luís. Eu por acaso acho que vai ser McLaren. Acho que eles vão vingar Canadá. Acho que este é um circuito mais talhado para a McLaren. Acho que a McLaren vai dominar. Acho que vai ser... E acho que vai ganhar o Norris desta vez. Ele vai fazer tudo para ganhar. Tem que ser ele a ganhar para limpar aquilo que fez no Canadá. E depois, num terceiro lugar, vou apostar numa Williams, num Albon. Acho que esta pista é Williams. Agora, temos que ter em conta esta pista, que é se vamos voltar a 2023 com aqueles 500 milhões de avisos de track limits. Isso vai acontecer de certeza. Ou não, o ano passado acho que não aconteceu tanto. Mas deve ser a pista que mais avisos tem. Sim. Tem uma coisa boa esta pista, que tem 3 zonas de DRS e com 3 zonas de detecção completamente diferentes. Isso para mim, dizer coisa boa e DRS na mesma frase é uma coisa que não faz qualquer sentido. Mas é verdade que o Vasco é a única hipótese de ultrapassagem. É a única hipótese, por exemplo, tu no Canadá tu tinhas 2 zonas de DRS em que só tinhas uma detecção. Passavas na primeira e a chegar à última chicane e depois na reta continuavas a ir embora. Isso é injusto. E aqui nesta pista, por acaso, não tens 3 zonas de detecção de DRS. Tens na reta da meta, depois na reta até lá abaixo ao gancho e depois na descida. Sim, isso não está em causa. Não. Eu lembro-me bem do circuito, mas eu acho que pronto, o DRS é um mal necessário neste momento, infelizmente. E temos que viver com isso. Agora, o que me parece é que isso pronto, pode ser que der alguma coisa e que haja. Olha, pronto, é o quê? Não vamos estar não vou estar a querer. Já tomei os comprimidos, portanto não vou evitar mais. Bom, a minha previsão é que vai ganhar o Oscar Piastri. Acho que o Lando Norris vai outra vez falhar na qualificação. Acho que vai depois outra vez falhar no arranque e fazer uma daquelas coisas que só o Lando Norris faz daquela forma extraordinária, que é passar de segundo para quinto, porque não sai bem. Em segundo lugar, acho que vai estar outra vez o Max. Este circuito é muito Max. E é um circuito que a Red Bull... eu sei que eles não têm um carro extraordinário, mas pronto, este circuito é muito Max Verstappen e acredito que possa acontecer. E em terceiro lugar, para mal dos meus pecados, acho que vai ser o Mercedes. Tens de dizer o nome. Agora tem que dizer o nome. Olha, acho que vai ser o Kimi Antonelli.
porque eu acho que o Kimi Antonelli tem feito, olha, tem sido uma surpresa boa. Epá, também com a preparação que o homem teve, também era difícil que não a tivesse. E acho que, não, mas opá, em condições normais será o Russell, mas acredito que vamos chegar ao final do ano com o Antonelli a morder os calcanhares ao Russell. Também. Acredito. Acho que ele se tem demonstrado um piloto. Então, e a surpresa? Pá, portanto, vocês já disseram umas surpresas, pronto, vocês são dados e o David sobretudo a coisas escabrosas. Quem é que vai ser o tipo que vai pontuar que ninguém está à espera? Vá. O Tsunoda. O Bortoleto. Porquê? Justifica. O Bortoleto. Olha, porque ele, ao fim e ao cabo, é o circuito que ele conhece melhor. Fez a Fórmula 2 e Fórmula 3 lá, e o único teste que fez de Fórmula 1 com a McLaren foi em setembro do ano passado e também foi na Áustria. Portanto, acredito que seja o Bortoleto a pontuar para a Sauber este fim de semana. Luís. O Tsunoda, se pontuar, não deixa de ser uma surpresa. Ao se passar à Q2, já é quase uma surpresa, coitado do rapaz. Coitado, pá, a sério, pá. Uma pessoa, o coitado, a gente tenta que isto seja um programa sério, depois vocês vêm para aqui escangalhar isto tudo. Olha, mais valia ter ido com o João Paulo, e o João Paulo sabe o que é que eu estou a dizer para o São João. Olha, mas pronto. Não, mas agora brincadeiras. Um piloto de surpresa. Eu acho que até a própria Alpine se poderá dar bem. Em Alpine, normalmente em circuitos rápidos, também normalmente se dá bem. Se calhar podemos ver outra vez um Gasly ou um Colapinto. Até porque o Colapinto, se calhar, até tem que provar alguma coisa para continuar a correr. Porque eu, salvo erro, esta é a última corrida dele, não é? Eram 5 provas. Sim, e o Paul Aaron tem andado a fazer mais testes. Portanto, ele vai ter que provar, se calhar vai ser uma surpresa boa do Colapinto andar ali no top 10. Acho que é o que ele tem que fazer. E a Alpine normalmente tem pistas rápidas, que esta é uma pista rápida, dá-se bem com muito estas bem. pistas. Pois, olha, eu não concordo com nenhum de vocês e acho que a surpresa que vai continuar, não é bem surpresa, mas que vão continuar a fazer uma... o Sainz faz sempre boas corridas, pá. Isso, vamos ver se nos entendemos, faz sempre boas corridas. Não, acho que os Haas têm surpreendido e sobretudo em corrida têm feito boas prestações e acredito que possam vir a fazer uma surpresa. Pá, depois, a que não vai ser surpresa, e é assim que vamos terminar, é que o Alonso vai outra vez pontuar. Pronto. Epá, com aquele charuto que sabe lá como é que ele consegue fazer aquilo, mas o que é facto é que ele consegue, e vamos ter outra vez isso. Bom, diz lá. O Alonso em Silverstone, mas fica até lá, tem que aguardar. Epá, daqui até Silverstone ainda falta algum tempo. Portanto, exatamente. Ainda cá podes vir depois fazer essas bold predictions para... ou na quinta. Exatamente. Meus caros, David, Luís, muito obrigado pelo vosso tempo e é sempre um prazer receber-vos e estarmos aqui um bocadinho à conversa. A todos os que nos seguiram e abdicaram da martelada de São João, obrigado. E aos que nos vão ver na Bola TV, obrigado pela paciência também e cá nos vamos vendo durante a semana. Um abraço a todos e até para a semana.